Se parece estranho, avolte o conhecimento de terras a ocidente/oeste da Europa e África antes de Colombo, é por pura desinformação histórica, deliberadamente feita pelo sistema de controle, pois quanto mais ignorante nós formos, melhor para quem nos controla. O historiador brasileiro Cândido Costa escreveu já em 1900, Dodoro de Sicília, 90-21 a.C., 45 anos antes da era cristã, escreveu grande número de livros sobre os diversos povos do mundo. Em seus escritos, designa claramente a América com o nome de ilha, porque ignorava sua extensão e configuração. Essa expressão de ilha é muitas vezes empregada por escritores da antiguidade para designarem um território qualquer. Assim vimos que Sileno chama ilhas a Europa, Ásia e África. Na narração de Dodoro, não é possível engano quando ele descreve a ilha de que falamos, está distante da Líbia, ou seja, da África, muitos dias de navegação, e situada no ocidente, a oeste da África. Seu solo é fértil, de grande beleza e regado de rios navegáveis. Esta circunstância de rios navegáveis não se pode aplicar senão a um continente, pois nenhuma ilha do oceano tem rios navegáveis. Dodoro continua dizendo: ali, vêem-se casas suntuosamente construídas. Sabemos que as Américas possuem belos edifícios em ruínas e da mais alta antiguidade. A região montanhosa é coberta de arvoredos espessos e de árvores frutíferas de toda espécie. A caça fornece aos habitantes grande número de vários animais, enfim, o ar é de tal modo temperado que os frutos das árvores e outros produtos ali brotam em abundância durante quase todo o ano. Os fenícios tinham-se feito a vela para explorarem o litoral situado além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar, saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico entre Espanha e a África, e, enquanto costeavam a margem da Líbia, África, foram lançados por ventos violentos muito longe do oceano. Batidos pela tempestade por muitos dias, como Cabral mais tarde, também foram levados por correntes oceânicas, abordaram enfim na ilha de que falamos. Tendo conhecido a riqueza do solo, comunicaram sua descoberta a todo o mundo. Portanto os tigrinos, outra tradução, chamam aos fenícios de Tírios, por causa de sua principal cidade e porto Tiro. Poderosos no mar, quiseram também mandar uma colônia, porém foram impedidos pelos cartagineses, que desejavam que um demasiado número de seus concidadãos, atraídos pelas belezas desta ilha, desertasse na praia. Cândido Costa, As Duas Américas, 1900, pp. 108-109, citado em Arthur Franco, A Idade das Luzes, Rodin, 1997, p. 113. Esta descrição coincide com os relatos do que ocorreu com a frota de Cabral 2.500 anos depois, desviada pelas mesmas correntes até o continente do Brasil. Não por acaso, pois que Cabral já sabia o que iria encontrar, assim como tinha conhecimento prévio das correntes. Na descrição mais completa do texto do historiador romano vemos com exatidão a descrição do continente sul-americano há 2.000 anos atrás. No mais profundo da Líbia, África, há uma ilha de considerável tamanho que, situada como está no oceano, se acha a vários dias de viagem a oeste da Líbia, África. Seu solo é fértil pois, ainda que montanhosa, conta com uma grande planície, referência ao Planalto Central. Percorrem-na rios navegáveis que se utilizam para a irrigação, e possui muitas plantações de árvores de todos os tipos e jardins em abundância, atravessados por correntes de água doce, e também há mansões de dispendiosa construção, e nos jardins construíram-se refeitórios entre as flores. Ali passam o tempo os seus habitantes durante o verão, já que a terra proporciona uma abundância de tudo quanto contribui para a felicidade e o luxo. A parte montanhosa da ilha está coberta de densos matagais de grande extensão e de árvores frutíferas de todas as classes, e para convidar os homens a viverem entre as montanhas. Há grande número de vales acolhedores e fontes de água.
Em poucas palavras, esta ilha está bem provida de poços de água doce que não só se convertem num deleite para quem ali reside, senão também para a saúde e vigor de seu corpo. Há igualmente excelente caça de animais ferozes e selvagens de todo o tipo, e os habitantes, com toda essa caça para as suas festas, não carecem de nenhum luxo nem extravagância. Pois o mar que banha as costas da ilha contém uma multidão de peixes, e o caráter do oceano é tal que tem em toda a sua extensão peixes em abundância, de todas as classes. Falando em geral, o clima desta ilha é tão benigno que produz grande quantidade de frutos nas árvores e todos os demais frutos da estação durante a maior parte do ano, de modo que parece que a ilha, dada sua condição excepcional, é um lugar para o surgimento de uma raça divina, não humana. Referência ao surgimento da sétima raça, no Planalto Central do Brasil, a raça dourada, que já está em pleno florescimento. Na antiguidade, esta ilha estava encoberta do conhecimento dos povos devido à sua distância do mundo habitado, mas foi descoberta mais tarde pela seguinte razão. Os fenícios comerciavam desde muito tempo com toda a Líbia, o norte da África, e muito o fizeram também com a parte ocidental da Europa. E como suas aventuras resultaram exatamente de acordo com suas esperanças, acumularam uma grande fortuna e planejaram viajar além das colunas de Hércules. O Estreito de Gibraltar, porta de saída do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, para o grande mar que os homens chamam de oceano. E, em primeiro lugar, à saída do estreito, junto às colunas de Hércules, fundaram uma cidade nas costas da Europa, e como a terra formava uma península, chamaram a cidade Purgadeira. Cádiz, na hoje Espanha, já de frente para o Oceano Atlântico. Nelas construíram muitas obras adequadas à natureza da região, entre as quais se destacava um rico templo de Hércules, Melcar, e ofereceram magníficos sacrifícios que eram conduzidos segundo o ritual fenício, P114. Quanto ao porte dos navios para semelhantes viagens naquela época, as tríremes fenícias em nada deviam às caravelas de 25 séculos mais tarde. Seu comprimento podia atingir de 60 a 70 metros, comportando até 180 remadores e uma tripulação de 200 a 300 soldados e marinheiros. Pouco se comenta do esplendor das nós grigas ou ramanas, mas não se pode negar que Eric, o Vermelho e seu filho, Leif Erikson, seguiram estes antigos passos até mesmo no estilo de seus clerres transatlânticos, e Quinor, navios menores que comportavam os colonos, no século X depois de Cristo, vencendo mares tão perigosos como os do Atlântico Norte para atingir a Vinland, nome que deram às terras onde aportaram, na América do Norte entre o Canadá e os Estados Unidos em torno do ano 1000 de nossa era. Ao lado, o misterioso mapa de Piri-Reis, almirante turco, que é um documento autêntico e não uma contrafação de qualquer tipo, foi desenhado em Constantinopla no ano de 1513 d.C. e mostra com exatidão todo o litoral leste da América do Sul, também mostra a costa ocidental da África e a costa norte da Antártida sem a sua espessa, em algumas regiões, atinge 4.000 metros de espessura, cobertura de gelo atual, sendo que esse continente só foi descoberto oficialmente em 1818, 305 anos após a confecção do mapa. A costa livre de gelo da Terra da Rainha Maud na Antártida mostrada no mapa constitui um quebra-cabeça colossal, uma vez que a prova geológica confirma que a data mais recente em que poderia ter sido inspecionada e mapeada, em um estado de ausência de gelo, foi no ano 4000 a.C. A existência desse mapa comprova que os povos antigos tinham um conhecimento de todos os continentes muito maior do que acadêmicos e eruditos de hoje estão dispostos a aceitar. Esse mapa provavelmente é cópia de outros mapas muito mais antigos. Num escrito de Aristóteles, de Mirabeau, Ausculta, Capitão 84, disse que foi o receio de ver os colonos sacudirem o jugo da metrópole cartaginesa e prejudicarem o comércio da mãe pátria que levou o Senado de Cartago a decretar pena de morte contra quem tentasse navegar para esta ilha. Aristóteles descreve também uma região fértil, abundantemente regada e coberta de floresta, que fora descoberta pelos cartagineses além do Atlântico, p. 115.
A participação ampla dos fenícios no conhecimento das terras ocidentais explica a grande participação dos hebreus nas grandes navegações. Desde o tempo de Salomão, as casas de Irã, rei de Tiro, na Fenícia e do grande soberano hebreu se uniu de tal forma que a construção do Templo de Jerusalém foi feita por arquitetos e pedreiros fenícios, e as misteriosas viagens para descobrir ouro, pedras preciosas e madeiras nobres para a construção do templo foram feitas conjuntamente. Este vasto conhecimento adquirido dos fenícios pelos hebreus, que os cavaleiros templários viriam a descobrir no começo do século XII quando escavaram um monte do templo durante 10 anos ininterruptos. Sobre a ciência da navegação e da construção naval dos fenícios não passou desapercebido por alguns soberanos europeus à época da diáspora, especialmente de Manuel, de Portugal. Em 1412 foi fundada a Escola de Segras, primeira academia portuguesa de navegação e construção naval. Portugal, nesta época, tornara-se o último reduto dos judeus na Europa, assim como e principalmente dos cavaleiros templários quando houve a sua extinção em 1314. A proteção concedida pelos soberanos portugueses aos judeus e principalmente aos cavaleiros templários, visava declaradamente atrair os largos conhecimentos deles e dos judeus nas matemáticas, na geografia e na astronomia. O principal navegador do cavaleiro templário da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Cabral, era um judeu, para calcar os grandes desenvolvimentos levados a cabo nas pesquisas náuticas para lançar Portugal como potência marítima mundial. O conhecimento das terras do Brasil por Salomão e por Irã, rei da Fenícia, ainda no século X a.C., conforme a explanação feita por Cândido Costa, é difícil de ser refutada. Entre 1000 a.C. a 700 a.C., período da colonização fenícia no Ocidente, na direção de Cartago, Malta, Sardenha e Espanha. Vários documentos em pedra encontradas no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, atestam a expansão fenícia no Ocidente. As inscrições em Pouso Alto, no estado da Paraíba, são constantes, de pedra lavrada, segundo Cândido Costa, foi submetida ao juízo do sábio orientalista francês Ernesto Renan, sendo por ele considerada de origem fenícia conforme se vê a seguir. Somos filhos de Canaã, de saída, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Irã, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente a Ha'aim, África, mas fomos separados por uma tempestade, nos afastamos de nossos companheiros, assim, aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres. Uma nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente possam nos exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Na Bíblia está escrito, também as nós de Irã, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almug, e pedras preciosas. E desta madeira de almug fez o rei balaustres para a casa do Senhor, e para a casa do rei, como também harpas e alaudes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almug, nem se viu mais até o dia de hoje. 1 Reis 10, 11, 12. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia neles prata, porque nos dias de Salomão ela não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as nós de Tarsis, com as nós de Irã, uma vez a cada 3 anos voltavam as nós de Tarsis, e traziam ouro e prata, marfim, e bugios, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria.
1 Reis 10, 21, 23. Assume Irã, o grande rei de Tiro, 970-936, aliado de Davi e Salomão. Em 965 AC, Salomão assume o trono de Israel. No seu reinado um fato extraordinário originou concretamente a ligação perene que teria o Ocidente com os mistérios bíblicos, a construção do Templo de Jerusalém. Um cálice de ouro do Templo de Salomão que poderia ter sido feito com metal obtido no Brasil, Ofir/Tarsis. Curiosamente tudo indica ter sido da América do Sul de onde saíram os materiais exóticos, metais e pedras preciosos, necessários à construção do Templo de Salomão. Como se não bastasse o acesso físico aos materiais. Ouro, pedras preciosas, madeiras nobres e especiais, animais exóticos, etc. Os fenícios também foram os próprios construtores do templo, contratados por Salomão. Quanto ao conhecimento do continente americano, os fenícios e outros povos antigos já davam notícias há muito tempo da existência desse continente. Tal como ocorreu no início do século XIX com as grandes migrações de italianos e alemães para a América, as antigas populações que tinham notícia da existência deste paraíso terrestre facilmente se viam tentadas a emigrar das desoladas e assoladas regiões em que viviam. No texto da Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 16 encontramos menção a Jetbaal, assim chamado no texto do 70, e Etbaal neste versículo, 31, ainda mais tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, Lúcifer/Marduk, e o adorou. Jetbaal reinou sobre Tairo na Fenícia ou Fanícia entre 887 a 856 a.C. e seu filho mais velho o sucedeu em 855 a.C., e chamava-se Badizir e por alguma razão abandonou o seu reinado juntamente com 2 filhos gêmeos após 6 anos no poder, deixando para sucedê-lo seu outro filho Matenis que governou Tairo até o ano 821 a.C. O rei David, quando morreu, deixou a Salomão para a construção do templo 7.000 talentos de prata e 3.000 talentos de ouro oriundos de Ofir. O velho rei não possuía nenhum navio que navegasse nos mares exteriores. Recebia, pois, o ouro de Ofir pelo comércio com os fenícios, os quais, segundo a Bíblia, conheciam todos os mares. Salomão, para pôr em execução seus grandes projetos, recorreu a Irã, rei dos fenícios. Chegou a interessá-lo nas suas empresas e a contratar com ele aliança sólida. O receio de excitar a susceptibilidade e curiosidade dos povos do Mediterrâneo foi sem dúvida o motivo que decidiu Salomão a construir em Ezion-Gaber, no Mar Vermelho, os navios que destinava às viagens para Ofir, pois as colunas de Hércules estavam fechadas aos gregos pelos cartagineses e o comércio para o Atlântico era muito vigiado. Cândido Costa, Opus, Cit. p. 113.